Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. O nosso assunto de hoje será as direct and indirect speeches. Isso mesmo, chegou a hora de vocês estudarem um pouco para poder saber a respeito das falas diretas e indiretas nos discursos da língua inglesa, ok? Vamos lá? Então, é isso mesmo. Vamos estar falando sobre o discurso direto e indireto, só que agora em língua inglesa. Ponto para vocês que já estudaram o discurso direto e indireto em língua portuguesa, não é verdade? Então vamos lá. Nós temos aí de um lado as direct speech, que seria, discurso direto. Nesse discurso, repete-se ao pé da letra, ou seja, na íntegra, o que é dito por alguém. Então, é aquele bom e velho discurso direto. Nas indirect ou reported speech, que trata-se dos discursos indiretos, a gente tem o quê? Relata-se com nossas palavras o que foi dito pela outra pessoa. Simples assim. Até aí, galera, não tem nenhum segredo para vocês. Mesmo porque vocês já estão, por dentro, já estão cientes dessa questão de discurso direto e indireto. Mas em inglês, como é que a gente faz para poder escrever, ou falar um discurso direto e transpor esse discurso para o discurso indireto? Vamos ver? É isso que eu quero que vocês se atentem aqui. Então, prestem bastante atenção nisso aqui. Exemplo do que foi dito, galera. Então, eu digo assim, no direct speech, no discurso direto. Kitty said, I'm very happy. Então, foi reproduzido de forma direta. Que ele disse, eu estou muito feliz, da forma conforme ela falou. No indirect speech, nós temos Kitty said that she was very happy. Percebam que eu tenho aqui, o that. Não tem mais a vírgula, como aqui em Carrie said no discurso direto. Eu trago o that, o pronome demonstrativo that, para dizer que ela disse que estava muito feliz. Então, eu reproduzi com minhas palavras, que essa forma é indireta. Ainda no indirect speech, no discurso indireto, nós temos Kitty told me that she was very happy. O que é que eu estou dizendo? Que a Kitty disse para mim que ela estava muito feliz. Quando a gente diz para quem foi dito, aí a gente não pode usar o said, o verbo dizer no passado. A gente usa o told, que é o verbo dizer também no passado, só que contando para quem se disse, ok? Então prestem atenção nisso, porque eu posso pedir lá para vocês alguma questão, vocês ficarem meio que em dúvidas com relação a isso, e não precisam ficar, tá, gente? É bem fácil, é bem simples. Então nós temos aí, basicamente, a forma, as duas formas de discurso na língua inglesa. Agora vamos ver algumas questõezinhas que eu gostaria que vocês se atentassem. Como transformar, nas transformações da estrutura gramatical diante da transposição do discurso? Como é que eu vou transformar o discurso indireto, o discurso direto, por exemplo, em indireto? Vamos ver? Vamos lá. Uma coisa que vocês têm que se atentar, a gente vai trabalhar com pronomes, então, pronomes demonstrativos. O this, no discurso indireto, ele vira that. É básico, isso é fato. O these, ele vai virar those. Então, para discurso indireto, eu não vou usar nem this nem this. Eu vou usar that ou those, ok? Tranquilo. Pronomes sujeitos são os pronomes que vai se referir a quem falou, Então, no discurso direto vai estar na primeira pessoa. No discurso indireto, obrigatoriamente tem que ir para a terceira pessoa, porque a gente está falando que alguém disse algo. Então, esse alguém não sou eu, e não foi eu que disse, então é a terceira pessoa. Os verbos, eles se comportam de forma bem interessante. Por exemplo, os verbos que estiverem no presente, no discurso direto, no direct speech, nós vamos ter, esse verbo vai passar obrigatoriamente. Se for verbos no tempo simples, por exemplo, presente simples, ele vai para o passado simples. Se for presente contínuo, ele passa para o passado contínuo, na forma indireta, tá, gente? No presente perfeito, ele vai para passado perfeito. Daqui a pouco eu demonstro melhor isso aqui para vocês. Continuando. Os moral verbs, que são verbos auxiliares, que talvez vocês não tenham estudado ainda todos, mas é interessante vocês perceberem que se vocês têm o will, ele vai passar a ser o would na forma indireta, no indirect speech. O can, ele passa could. E os verbos no passado, se, por exemplo, no discurso direto já estejam no passado, o que é que vai acontecer? Se estiver no passado simples, ele vai passar para passado perfeito. Se estiver no passado contínuo, vai passar para passado contínuo perfeito, tá, gente? Esse perfeito é daqui. Se tiver no passado perfeito, ele vai para o passado perfeito, não muda. Infelizmente, não tem como mexer aí.
passado perfeito continua passado perfeito, contanto que a gente utilize. Fulano disse aquilo, que tinha feito aquilo lá. Beleza? Prof, um detalhe, a gente não estudou ainda todas essas estruturas verbais. É fato. Mas se vocês se apegarem aos exemplos que eu der aqui, vocês não vão ter dificuldade de fazer a transposição, né, as transformações de uma estrutura direta para uma estrutura indireta. Não vai ter muito problema para vocês com relação a isso. E vocês verão detalhadamente mais para frente, né, essa questão dessas outras estruturas verbais, como os modal verbs, como os tempos perfectos, vocês irão ver, tá ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela que esclarece com exemplos práticos o que a gente acabou de ver com relação a essas transformações, quando a gente tem, né, na verdade, trazer de um discurso para outro. Então, no direct speech, nós temos simple present, no indirect speech, simple past. No direct speech, nós temos simple past, no indirect speech, past perfect. Então, assim, gente, quando é na forma direta, na indireta é outra. Então, se no direct speech está no present perfect, no indirect speech vai ficar no past perfect. Se no direct speech fica no simple future, nós temos que transformá-lo e ir para conditional. Se no direct speech está no imperative, no indirect speech vai ficar no infinitive, ok? Então, prof, como é isso? Vamos aos exemplos. Eu tenho aqui, Mary said I study every day, ou seja, está no simple present. Mary disse, eu estudo todos os dias. Para transformar isso daí em indirect speech, eu vou fazer Mary says that study every day. Então, Mary disse que estudava todos os dias. Perceba que do presente simples foi para o passado simples, ok? Aí, no outro exemplo aqui, Susan said, I studied yesterday. Simple past, aqui já está no simple past, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar no past perfect. Susan said that he had studied the day. Então, Susan disse que tinha estudado todos os dias. São estudados o dia, né? Aqui está o dia, não está todos, beleza. Larry said, I have studied. No present perfect, aqui nós temos I have studied, que é a estrutura do present perfect que vocês irão estudar mais adiante. Para transformar para o indirect speech, eu vou colocar Larry said that he had studied, ou seja, eu vou colocar no past perfect, está no present perfect, aqui vai ficar no past perfect no indirect speech. Então, Léo disse que tinha estudado, ok? Toby said, I will study tomorrow. In direct speech vai ficar Toby said that he would study tomorrow. Então, o Toby disse que estudaria amanhã, ok? Aqui que ele estudará amanhã no direto e no indireto que estudaria, porque eu troquei o will por would. Lembra lá o would que a gente falou, o correspondente? E aqui embaixo, Carol said to rinse her head. No imperative, Carol disse para ele, estude mais. Então, aqui está no imperativo, né, gente? Então, transformando no indirect speech, Carol told Rin to study hard, ou seja, Carol disse para ele estudar mais. Eu tenho to aqui dando essa ideia do infinitivo, então, to study. Então, estudar mais. Perceba que aqui eu coloco tudo ao invés do said, porque eu estou dizendo que disse para ele, conforme eu falei para vocês no início lá da estrutura. Tranquilo? Pegaram aí essa transformação? Então, vamos seguir. Aqui, galera, eu trouxe uma demonstração da questão dos modal verbs, conforme eu falei para vocês. Prof, a gente não estudou todos ainda, mas se vocês se depararem com alguma questão das formas de discurso lá, né, das falas em inglês, vocês não terão dificuldades, porque vocês estudarão agora essa transformação, essa transposição de uma fala para outra. Então, se eu tenho no direct speech can e Liz said I can go, Liz disse eu posso ir, né? No indirect speech vai ficar could. Então, eu transformo, eu tiro can para poder passar para a forma indireta. Vai ficar Liz said that she could go. Liz disse que ela poderia ir. A diferença, né? Porque eu não estou reproduzindo a fala da pessoa, da personagem, da pessoa que falou. Então, eu tenho may, né? Jane said I may go. Jane disse que deveria ir, que eu deveria ir. Jane disse, eu deveria ir, forma direta. E o may troca-se por my no indireto. Vai ficar Jane said that she might go. Jane disse que ela deveria ir. O must na direta,
Paul said I must go. Paul diz Paul diz eu deveria ir. A gente troca o must no indirect speech por had to. Então, Paul said that he had to go. Paul disse que ele deveria ir, ok? Ele já está indiretamente ali a fala. Should. John said I should go. Esse aqui eu não troco, tá, gente? Eu só vou colocar o that para poder dar a ideia de que fala não é direta. E vou trazer também, vou trocar a primeira pessoa pela terceira. Então, John said that he should go. Então, John disse que ele deveria ir. She said I ought to go. Ela disse eu deveria ir. O ought no indireto vai ficar she said that ought to go. Ou seja, ela disse que deveria ir, ok? Então, só pra gente entender essa questão dos modais que eu falei pra vocês, troca-se can por could, maybe, might, must por had to, should continua tudo, vai mexer apenas no demonstrativo, que a gente vai inserir e trocar as pessoas, primeira por terceira, e o ought também, do mesmo jeito, vai permanecer, mas aí a gente vai incluir na forma indireta, né, no indirect speech, nós vamos colocar o that, tranquilo? Beleza. Galera, era exatamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Esse assunto, ele é novo, mas ele não é difícil, ele é bem curto também. Deem uma olhadinha no que o caderno de apoio traz para vocês na trilha 9, se não me engano. E na próxima aula, a gente se encontra novamente. We meet again in our next class. Until then, ok? Bye bye.